O cambo é curandeiro, chamo sua força aqui. Mitakuye Oyasin. Esse é um maracá. O maracá, ele é conhecido como um dos instrumentos de poder mais antigos. Se a gente fosse numa aldeia alguns anos atrás, nós encontraríamos lá os povos originários com esse instrumento, a dança e o maracá. O maracá é conhecido como um instrumento onde essa parte representa o falo masculino e essa parte representa o útero feminino. As sementes estão aqui dentro, as sementes da vida. Então o maracá representa um instrumento completo, um instrumento que pode ser visto também como o próprio Yin e Yang. Ele tem como objetivo dar ritmo. E à medida que o ritmo é colocado, nós vamos entrando em concentração. A concentração representa a presença, e a presença traz cura. Portanto, o maracá é um instrumento de poder que auxilia na cura. Hoje nós vamos falar do sapo. Cante, sapo, cante. Chame as chuvas, expulse a seca, purifique a terra, traga novamente a fartura. No xamanismo, o sapo representa a purificação. Quando nós falamos de purificação, nós lembramos de algo que será purificado. Purificado tem a ver com tornar puro, tornar limpo. À medida que vamos explorando as medicinas aqui no Brasil, nós encontramos as medicinas da floresta. Dentre elas, nós encontramos o cambô. O cambô é uma espécie de sapo, uma rã, onde, a partir da extração do veneno de sua pele, ele é aplicado numa ritualística na pele humana, uma dose muito pequena, e essa ritualística, a partir do veneno do sapo no nosso corpo, ajuda na purificação e no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Portanto, o sapo é o nosso purificador. Quando nós entramos em contato com as magias, nós encontraremos vários termos por aí. A purificação é uma delas. A purificação pode ser compreendida como a desintoxicação. Imagine o seu corpo emocional, o seu corpo do elemento água, afligido, doente, magoado. O sapo, como animal de poder, ele se aproxima e com apenas uma gota da sua medicina, ele nos cura, ele nos purifica. Imagine seu corpo emocional com algumas manchas, com algumas dores emocionais. Apenas uma gota é suficiente para poder te curar. Imagine uma bacia de água. Apenas uma gota de tinta é suficiente para colorir toda a água. Assim funciona a medicina do sapo, em gotas, em pequenas quantidades, porque ele é o purificador. Todos os rituais que envolvem a água, por exemplo, são rituais do sapo. E quando nós falamos de rituais, não necessariamente estaremos falando de coisas muito difíceis. Chorar, por exemplo, é um ritual. Você estará se purificando. Lavar as mãos é um ritual. Tomar banho é um ritual. Tudo isso a partir do elemento água. Como a água é uma grande condutora de energia, no xamanismo maia e inca, por exemplo, os xamãs lá, quando alguém estava com algum problema, com alguma doença, eles enchiam a boca de água, traziam e chamavam o sapo como animal de poder para a consciência deles e cuspiam a água naquela ferida, naquela doença, seja ela física ou emocional, intencionando que aquela água, a partir do contato com seu corpo, com a sua magia pessoal, curasse aquela pessoa, purificasse aquela pessoa. Assim nós vamos fazendo as nossas magias, nós vamos trazendo as nossas purificações, a nossa forma de lidar com a nossa natureza. Para a gente fazer realmente esse tipo de magia, a gente precisa de intenção, a gente precisa de confiança, a gente precisa de fé, a gente precisa se conhecer, se reconhecer, se enxergar, se observar como parte do grande Espírito. E o grande Espírito a tudo e a todos cura. O canto do sapo, dizem, ele convoca a chuva, e a chuva é outra purificadora. Quando nós vemos um sapo cantando dentro da água, por exemplo, a água ao seu redor vibra. Ou seja, a voz
A palavra, o verbo, direcionado à água, também mutabiliza e purifica aquela água. A intenção entra, mergulha e causa a magia dentro da água. Então nós podemos dizer que o sapo, como animal de poder, é aquele que faz a nuvem chover. Ele nos traz o nosso lado curandeiro, a partir do elemento água. Ele purifica a negatividade. Outra forma de ensinamento que nós temos do sapo também é o seu salto. Diferente dos outros animais que andam um passo atrás do outro, o sapo ele pula com os 2 pés. Ele pula de uma vez. Quando nós falamos em dar um salto em direção a algo, nós estaremos falando em acreditar cegamente, em ter uma grande fé. Nós não estaremos arriscando um passo aonde, se o chão não for confiável, nós podemos voltar. O salto é a confiança total. Você pula, você vai e não tem volta. Depois que você dá um salto, você vai aprendendo a dar mais um salto, mais um salto. E à medida que você for dando saltos de consciência na sua vida, você não será mais o mesmo. Quando nós estamos em falta com esse animal de poder, nós estaremos com a necessidade de purificar as nossas águas. Nós estaremos muitas vezes presos em lama. E se nós estivermos presos em lama, a nossa mobilidade ficará diminuída. Então o sapo nos lembra que, às vezes, apenas uma gota de alguma medicina, de algum vídeo, é suficiente para trazer a purificação. Quando nós vemos o sapo de cima, por exemplo, ele pode nos lembrar a letra grega ômega. Ômega representa o fim. E nós sabemos que todo fim, naturalmente, nos leva sempre para um novo começo.